E aí, meus queridos, vamos lá para mais uma aulinha de genética. Estamos de volta, mais uma semana. E agora, gente, estamos adentrando no capítulo 6 do segundo livro, tá? A gente está indo para o volume 2, tá? Capítulo 6, página 403. Iremos falar sobre o conteúdo de linkage, tá? Essa palavrinha aqui bem interessante que a gente vai aprender o que é. Como objetivo dessa aula, obviamente, nós vamos compreender o que é o linkage, o conceito de linkage, e comparar o linkage com a segregação independente. O que é segregação independente? Lembra dela que eu falei? Olha só, a gente estudou na segunda lei de Mendel e eu foquei para vocês que era importante compreender essa segunda lei, que é chamada lei da segregação independente. O que é isso? É quando a gente estuda diferentes genes que estão em cromossomos independentes, separados, né? Por exemplo, a gente vê aqui um exemplo de um gene A e um gene B que estão em cromossomos separados. Então, no processo de meiose, quando vai acontecer a formação dos gametas, a gente vê 4 possibilidades de formação de gametas, numa proporção de 25% cada um, uma proporção igual de formar cada um desses gametas, nas recombinações independentemente, tá? Isso daqui obedece à segunda lei de Mendel. Mas existe um tipo de interação gênica que a gente chama de linkage. Linkage vem da palavra link, que está ligado, né? Que está interligado, que está relacionado uma coisa com a outra. E o que é que isso quer dizer? O linkage vai acontecer quando a gente tratar de dois genes que estão em um mesmo cromossomo. Olha só, aqui eu tenho um exemplo do gene A e do gene B, do mesmo jeito, mas esses dois genes não estão em cromossomos separados, com os seus respectivos alelos dominantes e recessivos. Aqui, esses dois genes estão em um mesmo cromossomo. Olha só, nesse cromossomo aqui eu tenho o gene dominante A e o gene dominante B, né? Azão e Bzão, respectivamente. E aqui eu tenho as versões recessivas desse alelo, né? E os dois genes estão no mesmo cromossomo. Então, o que é que isso vai ter como consequência? E quando for formar gametas a partir desse indivíduo aqui, né, os gametas serão 50% com os alelos dominantes em um mesmo cromossomo e 50% dos alelos recessivos em um mesmo cromossomo. Ou seja, esses dois genes eles vão ter uma segregação vinculada, porque eles estão vinculados em um mesmo cromossomo, certo? Isso foi observado quando um cientista chamado Thomas Morgan ele foi observar cruzamento entre moscas, certo? Não se espante não, porque moscas eles são organismos modelos para estudos de genética, tá? Os pesquisadores, os geneticistas, eles usam bastante moscas como modelos experimentais, porque a geração das moscas, né, elas são muito rápidas, então permite a gente ver a segregação dos genes em várias gerações em sequência. Então, olha só, Thomas Morgan ele foi analisar o cruzamento de indivíduos, né, mosca, e ele viu no final proporções diferentes. Enquanto que lá na segunda lei de Mendel, a gente considerando duas características, a gente teria uma proporção de 25% para os fenótipos, né, ou aquela proporção 9:3:3:1, né, mas a gente vê aqui no cruzamento nesse cruzamento modelo aqui, né, primeiro ele cruzou dois indivíduos puros, né, como a gente conhece, aqueles cruzamentos básicos, cruzou um duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, teve um heterozigoto com características dominantes, então ele determinou quais as características seriam dominantes, né, a cor amarela e a asa normal, e a recessiva, corpo preto e asa vestigial. Quando ele fez um retrocruzamento, né, desses indivíduos aqui com um organismo homozigoto recessivo, isso aqui a gente chama de cruzamento teste, né, cruzando com um homozigoto recessivo, o que é que ele obteve? Né? Obteve aquelas 4 possibilidades de genótipo, mas esses genótipos não apareceram numa mesma proporção entre si, certo? Ele viu que tinha 40% com o genótipo parental, né, de amarelo e asa longa, e 40% genótipo parental de preto e asa curta, mas ele viu que tinha 10% de
com fenótipos misturados, ou seja, uma característica dominante com outra recessiva, né? A gente vê isso na segunda lei, por exemplo, uma semente amarela e rugosa, mas essa proporção ela é bem determinada. Isso aqui ele viu que estava numa proporção um pouco diferente do que ele costumava, do que a segunda lei de Mendel dizia, porque essa proporção aqui, ó, do duplo homozigoto recessivo aparece na proporção de 1, né? O 9331, esse 1 é do duplo homozigoto recessivo. Então, nesse caso aqui, Thomas Morgan observou, né, uma proporção diferente. Foi aí que ele começou a entender e a identificar que existia uma correlação, uma relação entre os cromossomos. E é isso que a gente chama de linkage ou interação gênica. Olha só os tipos de linkage que acontecem. Eu tenho os linkages totais ou completos, como eu falei para vocês aqui, quando os dois genes estão em um mesmo cromossomo. Então, quando acontece meiose, cada cromossomo carrega os dois alelos desse gene, né? Cromossomos com alelos dominantes e cromossomos com alelos recessivos. E eu posso ter um tipo de linkage parcial, ou seja, esses genes estão parcialmente ligados. O que é que isso significa? Entende? Aqui a gente vai falar de um tipo de permutação, também chamado de crossing over. A gente aprendeu isso aqui de crossing over quando falamos de meiose, né? Em algumas séries atrás. A meiose é a segregação, né, dos cromossomos para dividir a quantidade de cromossomos na metade e formar células haploides. A meiose acontece na formação dos gametas, né? E é justamente isso que a gente está comentando aqui, a formação de gametas e como que esses gametas vão carregar a carga genética dos pais para informar para os filhos, né? Então, ó, naturalmente, quando a gente tem cromossomos homólogos, né, de uma disposição aqui que um cromossomo tem apenas genes dominantes e no outro cromossomo existem os alelos recessivos, pode acontecer essa permutação, ou seja, uma troca, uma inversão entre partes do cromossomo, ou seja, eles se interligam e trocam pedaços, né? E o cromossomo recombinante ele vai ficar com os alelos dominantes e um alelo recessivo que ele recebeu do outro cromossomo, que vai se apresentar da mesma forma, ó, com alelos recessivos e um alelo dominante aqui. Então, esses cromossomos aqui, quando forem segregados na meiose, olha só, eles vão ser os cromossomos recombinantes, certo? Porque teve uma recombinação do Bzão com um Bzinho aqui, formou um cromossomo Azão Bzinho e outro cromossomo Azinho Bzão. Então, esses dois aqui são cromossomos recombinantes, enquanto que esses aqui são cromossomos parentais, ou seja, iguais aos pais, né? Iguais às células-mãe do processo meiótico, tá bom? E essa disposição dos genes no cromossomo a gente chama de arranjo cromossômico, que esse arranjo pode se dar em duas formas. Um arranjo cis, onde os cromossomos apresentam apenas alelos dominantes em um lado e alelos recessivos no outro. E o cromossomo de arranjo trans é quando há uma translocação, uma mudança de lado, né? Um cromossomo vai apresentar um alelo dominante e um alelo recessivo do outro gene. E assim o outro cromossomo também, certo? E aqui é como acontece a formação de gametas, né? Se eu tenho um indivíduo heterozigoto com arranjo cis, eu vou formar apenas gametas parentais Azão, Bzão ou Azinho, Bzinho. E se tiver um arranjo trans, eu formo um gameta parental Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, certo? Gente, agora a gente vai aplicar essa teoria, né, de ligação gênica. Para que serve isso? A gente vai entender um pouquinho mais na frente. Mas basicamente é a gente entender que existe uma taxa de recombinação ou taxa de crossing over. O que é isso? Essa taxa de recombinação é a capacidade de um alelo sofrer recombinação, sofrer crossing over com alelos de outros cromossomos em relação dos outros genes dentro do mesmo cromossomo, certo? E tem uma formulazinha que a gente aplica, né, que é gametas recombinantes vezes 100 dividido pelo total de gametas. Ou então a gente faz uma regrinha de 3 básica. O que é que isso significa? A taxa de recombinação, a gente vai identificar
quais os gametas recombinantes, quantos gametas recombinantes são formados, né? Então a gente vai ver que o número de gametas recombinantes é igual a x e o total de gametas é igual a 100. Então, quando a gente faz essa regra de 3, a gente vê a quantidade de gametas recombinantes que são formados. Esse número aqui é a taxa de recombinação, ou seja, a porcentagem de gametas recombinantes que vai surgir, certo? Vê esse exemplo aqui que o livro traz aí para vocês, né? Quando a gente cruzar um indivíduo Azão Azinho, Bzão Bzinho com um indivíduo duplo homozigoto recessivo, né? Aquele cruzamento teste que eu dei exemplo para vocês lá das moscas, né? O que a gente espera que se esses genes estivessem em cromossomos separados, a gente ia ter a mesma proporção para cada um dos gametas. E os indivíduos teriam a proporção obedecendo a segunda lei de Mendel. Mas quando a gente vê a proporção de indivíduos aqui, ó, a gente vê uma proporção diferente, né? Então o que é que isso nos sugere? Olha só, a gente identifica primeiramente qual é o número maior de indivíduos e o seu genótipo, ou seja, a maior quantidade de indivíduos aqui, ó, o maior número de descendentes foi do genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho e o genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que deixa eu pegar o lápis aqui e tentar desenhar para vocês, garranchar bem rapidamente. Opa, calma que estamos acabando já, certo? Pronto, gente, vou tentar desenhar aqui. Olha só, esse indivíduo aqui, ele vai formar gameta, ó. A gente sabe que esses alelos eles estão linkados, né, em linkage, porque a proporção de indivíduos é diferente da primeira lei de Mendel. Então, esse indivíduo aqui vai formar gametas contendo o cromossomo Azão, Bzão, né, ou Azinho, tá bem feio, mas não liga não, Bzinho, né? Ele pode formar cromossomos também recombinantes, né? Dessa forma, ó, Azão, Bzinho, né? E Azinho, Bzão. Isso. Né? Porque houve uma recombinação, uma troca dessa parte do cromossomo aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu olhar, né, para essa proporção aqui, sim, só lembrando que esse indivíduo aqui, né, ele vai formar cromossomos de que tipo? Apenas cromossomos Azinho, Bzinho, né? Porque ele só tem Azinho com Bzinho. Então, quando a gente fizer o cruzamento desses cromossomos com esse cromossomo aqui, ou seja, cada cromossomo vai estar em um gameto, né? Obviamente, quando a gente fizer o cruzamento, a fecundação, a gente tem as diferentes possibilidades de combinações cromossômicas. Então, a gente vê que a maior descendência foi essa combinação cromossômica aqui, ó. Azão, Bzinho com Azinho, Bzinho. Então, ó, esse cromossomo aqui, Azão, Bzinho, com o cromossomo do outro indivíduo, Azinho, Bzinho, certo? E a outra combinação de maior quantidade foi Azinho, Bzão, né? Olha só, esse cromossomo aqui com Azinho, Bzinho. Então, a gente vê que esse cromossomo aqui, ó, os cromossomos que aparecem em maior quantidade, certo? São os cromossomos parentais. Porque a gente vê que aquele crossing over ele vai acontecer apenas em alguns cromossomos, tá? E essa taxa de recombinação vai ser um pouco menor, tá? Então, a taxa de recombinação entre esses genes, quanto menor a taxa, né? Menor a quantidade de gametas recombinantes, tá? Então, resumindo aqui, como é que a gente vai entender qual é a taxa de permutação entre eles? Olha só, vou usar aquela fórmula, ó, a taxa de permutação, certo? Ó, lembra aqui, taxa de permutação é a mesma coisa que taxa de recombinação, recombinação e permutação é a mesma coisa. Eu vou fazer a regrinha de 3, ó. Número total de gametas, né, é 100%, ou seja, número total de indivíduos, certo? E número de gametas recombinantes. Então, faço a formulazinha aqui. Preste atenção. Então, gente, voltando aqui, ó, vou fazer aquela fórmula, ó.
número total de indivíduos é 100% e número total de gametas recombinantes é X, que vai ser justamente referente à taxa de recombinação ou à taxa de permutação. Qual é o total de indivíduo aqui? Eu tenho 600 indivíduos, certo? Quando eu somo o total de indivíduos aqui, eu tenho 600. Então, 600, né, equivale a 100%. E quantos indivíduos recombinantes eu tenho? Ó? O indivíduo recombinante são esses daqui, ó, porque se eu identifiquei que a maior quantidade de cromossomos são esses cromossomos aqui, são os cromossomos parentais, esses cromossomos aqui são os cromossomos recombinantes, né? Porque naturalmente o par de alelo é esse daqui e o par de alelo naturalmente, né, vai ser Azão Bzinho, certo? E o outro alelo, naturalmente, vai ser Azinho Bzão, tá? Então, houve uma permutação entre esses alelos aqui, formando um cromossomo recombinante, onde o Bzão veio para cá e o Bzinho veio para cá, formando justamente esse par de cromossomos recombinantes, certo? Então, esses indivíduos aqui são os indivíduos recombinantes, ó. Porque quando eu pego esse cromossomo recombinante Azão Bzão e junto com esse cromossomo recombinante Azinho Bzinho, eu vou formar esse daqui. E quando eu junto esse cromossomo recombinante com esse cromossomo recombinante, eu formo esse indivíduo aqui. Então, o total de indivíduos recombinantes é 120 indivíduos, né? Então, quando eu faço essa regra de 3 aqui, só fazer a continha, dá um total de 20%, né, de taxa de permutação ou taxa de recombinação. Então, o que é que isso quer dizer? Que existe 20% de chance de acontecer essa troca aqui, essa permutação, certo? Isso é o que quer dizer taxa de permutação, certo, gente? Não se preocupa, a gente vai dar uma pausazinha agora, para vocês não acharem a aula muito longa, e na próxima aula a gente continua falando mais de ligação e de interação gênica, tá bom? Um abraço e até já já.